parou. Tudo por causa de um jogo. Brasil contra a Haiti. Inacreditável, que prova que o mundo real supera qualquer ficção. Hoje a gente vai falar de futebol, aquele esporte paixão nacional que move multidões. Mas e se eu te disser que em um dia, ele não só moveu multidões, como parou uma guerra civil inteira? Preparem-se, porque a história de hoje é sobre a seleção brasileira, o Haiti e o dia em que o som da bola calou o barulho dos tiros. Naquele dia, o que se esperava? Um tratado de paz, uma decisão política da ONU, um cessar-fogo negociado por diplomatas em salas fechadas? Não, nada disso. Em meio a uma guerra civil brutal, onde cada segundo era um risco de vida, onde o caos dominava as ruas, algo impensável aconteceu. Armas foram, literalmente, deixadas no chão. Os gritos de batalha silenciaram. O som dos disparos, que era a trilha sonora daquele país, simplesmente parou. Tudo por causa de um jogo. Brasil contra a Haiti. Essa não é uma história de conto de fadas. É a realidade nua e crua de 2004, quando a Haiti era um barril de pólvora. E a seleção brasileira, com suas estrelas mundiais, decidiu entrar nesse campo minado. Mas por quê? E como um simples jogo de futebol poderia ter um impacto tão gigante? A resposta é mais profunda do que você imagina. E eu vou te mostrar cada detalhe que transformou esse dia em um marco na história da geopolítica mundial. Fica comigo que a gente vai mergulhar fundo nisso. Para entender o poder desse jogo, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2004, o Haiti não vivia. O Haiti sobrevivia. Após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide, o país mergulhou em um abismo sem fundo. Port-au-Prince, a capital, virou um campo de batalha. Não eram apenas rebeldes contra o governo, eram fações armadas, gangues, milícias, disputando cada centímetro de território. Ruas inteiras dominadas, bairros sob o jugo do medo. O som mais comum, lamentavelmente, não era a alegria contagiante da cultura haitiana, eram os disparos. Crianças cresciam cercadas por armas, famílias se escondiam dentro de casa, esperando que o próximo tiro não fosse o último. A guerra não era um evento, era a rotina. E a esperança? A esperança parecia ter sido sepultada sob os escombros daquele conflito. É nesse cenário que entra a comunidade internacional. A ONU, percebendo a gravidade da situação, decide intervir. E adivinha quem assume a liderança dessa missão de paz? A MINUSTAH. Sim, o Brasil. Mas espera aí. Será que a força militar é suficiente para acender a chama da esperança em um povo tão castigado? A resposta, meu amigo, é um sonoro não. E é aqui que a história começa a ficar surreal. Diante do colapso total, a ONU enviou suas tropas de paz. E o Brasil, com sua liderança e experiência, assumiu um papel central, comandando a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Soldados brasileiros, com seus fuzis e blindados, patrulhavam ruas perigosas, tentando conter o avanço da violência, separar facções rivais e levar um mínimo de ordem. Mas aqui está o ponto crucial, pessoal. Nem tanques, nem fuzis, nem mesmo as mais bem elaboradas ordens militares conseguiram devolver algo essencial àquele povo: a esperança. A força bruta podia conter a violência por um tempo, mas não curava as feridas da alma de uma nação. E aí que está o pulo do gato. A inteligência militar brasileira, sempre com o olhar além do campo de batalha, começou a pensar: como podemos ir além da força? Como podemos realmente conectar com esse povo e mostrar que existe algo maior do que a guerra? Foi nesse caldeirão de ideias que surgiu algo que muitos considerariam pura loucura, uma afronta à lógica. Nos corredores da diplomacia e da estratégia militar, surgiu o impensável. E se o Brasil, o time pentacampeão, fosse ao Haiti? Não para a diplomacia, mas para um jogo oficial. Brasil contra Haiti. Um amistoso em plena guerra civil. O jogo da paz. Imagina o risco. Ronaldinho, Ronaldo e Roberto Carlos. Em um solo onde o som padrão era o de fuzil. A logística era um pesadelo, mas o objetivo era maior. Acender uma chama de esperança em um povo desesperado. 18 de agosto de 2004. Port-au-Prince acordou sob um esquema de segurança histórico. Tanques e soldados em cada esquina. Mas o impacto real estava na entrada do estádio. Para entrar, muitos haitianos precisaram deixar suas armas do lado de fora. Naquele dia, a bola seria a única arma permitida. É a diplomacia do futebol na prática. Um cessar-fogo imposto pelo espetáculo.
e o ônibus da seleção estava prestes a entrar no olho do furacão. Se liga no que aconteceu quando essas lendas pisaram no gramado, escoltado por blindados. O ônibus trazia lendas vivas. Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, campeões do mundo em um país em guerra. A recepção? Uma explosão de euforia. Por um instante o terror foi esquecido. Era esperança materializada. Esses caras não estavam só jogando bola. Estavam levando normalidade para quem não sabia mais o que era isso. E quando o juiz apitou, o Haiti parou. Literalmente. O milagre aconteceu. Por 90 minutos as armas silenciaram. O Haiti jogou com o coração, mas o talento brasileiro sobrou. Ronaldinho deu o show. 3 gols. Placar final 6-0. Mas ninguém se importava com os números. O que importava era a magia. O resultado era o de menos. Naqueles 90 minutos o Haiti respirou. O futebol estava elevando a humanidade acima do conflito. A prova do poder desse dia estava nas ruas. Fora do estádio, os combates pararam. Gangues rivais depuseram armas para assistir ao jogo. Pessoas saíram de casa sem medo. Por algumas horas o país respirou. Não era só futebol, era um lembrete de que a vida podia ser mais do que sobreviver. Surreal, né? Criminosos e rebeldes pararam a guerra para ver o Brasil. Esse jogo entrou para a história da geopolítica mundial como a prova de que a bola pode ser mais forte que a bala. No fim, ninguém queria ir embora. Jogadores e torcida choravam juntos. A guerra não acabou ali, os problemas continuaram, mas algo mudou. O Haiti viu que ainda podia sonhar. Eles foram vistos pelo mundo através da alegria, não da tragédia. Essa é a lição. O esporte humanizou o conflito e criou pontes onde só existiam muros. A esperança brotou onde ninguém mais acreditava. Naquele dia, a bola venceu o medo e a barbárie. O jogo da paz provou que algumas batalhas se vencem com conexão humana, não com pólvora. Se essa história te ensinou algo, compartilhe. Ajude a manter essa memória viva. A paz é possível, mesmo onde parece improvável. Comenta aí, qual outra história de guerra o futebol já mudou? A gente se vê no próximo vídeo. Canal Irmãos de Farda, sempre trazendo à memória aquilo que te dá esperança.